esqueci. Está vendo? Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Abra, por favor. Glória a Deus. Marcos 1. A gente está falando de milagres nessas quintas-feiras últimas, né? E o propósito disso, irmãos, é fomentar em nós o quê? A fé. A fé é algo que é como um músculo do corpo, que precisa ser exercitado para crescer. Quando nós nos expomos a testemunhos, a gente sai edificado. Quando esses testemunhos são inspirados pelo Espírito Santo e colocados nas páginas da Bíblia Sagrada, esses testemunhos geram fé em nós. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que a gente tem falado sobre milagres. A gente já falou sobre alguns deles e hoje eu quero falar sobre mais um outro que está aqui relatado por Marcos, no capítulo 1, verso 40. Diz assim: um leproso, achou aí? Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu, de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. Ele disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Não foi à toa, abrindo um parênteses, que Jesus pediu para ele se conter. Não fale, porque Jesus sabia que essa exposição lhe acarretaria nessa situação aqui. Ele já não pôde mais entrar em algumas cidades de forma pública. Por isso permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinham ao encontro dele. Aleluia. O tema da mensagem é: se tu queres, tu podes. Se quiser melhorar, se queres, tu podes. Foi exatamente isso que o leproso falou para Jesus. Jesus, eu estou vindo aqui, eu estou numa situação terrível. Eu estou numa situação de lepra. Irmãos, a lepra, como você já sabe, era uma das piores doenças da época. Ela não afetava apenas o físico da pessoa, mas ela afetava a saúde socioemocional e, por que não dizer, espiritual. Se você for dar uma olhada nos textos lá de Levítico, que falam sobre aquele que detectasse a lepra no seu corpo, irmãos, era de doer o coração. Aquele homem, ao saber daquele diagnóstico, ele rasgaria as vestes, ele não pentearia mais os seus cabelos, e ele andaria com a mão na boca, gritando: impuro, 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 para que todos aqueles que porventura estivessem passando perto dele se afastassem. Ele não moraria mais na sua casa, ele seria retirado do seu convívio social, e ele moraria em lugares desertos, cidades de refúgio para os leprosos. Eles não podiam mais ter convivência social, eles não podiam mais ir ao templo, ou seja, era uma doença que afastava aquelas pessoas por ser contagiosa. Então, queridos, esse homem aqui vivia esse drama de todas as maneiras possíveis, no seu corpo, nas suas emoções e no seu espírito, porque, como disse, ele não podia mais ir ao templo para adorar, para levar os seus sacrifícios, para cumprir os seus votos. Ele precisaria ficar distante de todos. Irmãos, e diante dessa necessidade, nós vemos um homem que rompe com aquela situação
e vai pedir ajuda. Ele poderia dizer assim: não, meu lugar é aqui mesmo, eu estou fadado e destinado a uma vida miserável, a uma vida solitária, a uma vida escanteada, marginalizada. Não, mas ele diz assim: eu vou procurar ajuda. Eu vou atrás de quem de fato pode me ajudar. E eu pensando sobre isso, irmãos, quantos de nós temos dificuldade de pedir ajuda? Muitas vezes passamos pelas nossas necessidades e muitas vezes passamos em silêncio. Passamos e de maneira que ninguém sequer venha perceber. A gente tenta ocultar, muitas vezes por orgulho, muitas vezes por vergonha. Independente da razão, muitos de nós não procuramos ajuda, diferente desse homem. E a gente fica a pensar: de quem dependeu a cura dele? Nós vimos que ele foi curado. E aí alguns vão dizer, claro, que dependeu de Jesus. Certo, mas eu não posso dizer que não teve nenhuma participação dele. Aliás, boa parte, porque não dizer a maioria esmagadora dos milagres que temos registrado na Bíblia, de alguma maneira teve uma participação da pessoa, ou de um conhecido da pessoa, como foi o caso, por exemplo, da filha do centurião, como foi o caso do servo do oficial, que foi buscar ajuda em Jesus, como foi o caso da sogra de Pedro. Não foram as pessoas em si que foram buscar ajuda, mas aqueles que estavam próximos a elas. Mas, irmãos, em todos os casos, é óbvio que se não fora por um agir do Senhor, nada mudaria. Mas não podemos dizer que não houve uma participação da pessoa, do ser humano. O que isso nos ensina? Que a gente, quando tem algo a buscar em Deus, um milagre que precisamos, a gente não pode ficar de braços cruzados. A gente não pode dizer assim: se Deus quiser, Ele fará isso. Irmãos, e esse se Deus quiser, muitas vezes é uma desculpa que nós damos para não fazer nada. É uma desculpa que damos para ficarmos na mesmice. Deixa para lá. Em outras palavras, a gente é crente, então a gente não vai dizer isso, deixa para lá. Não, a gente diz assim: se Deus quiser, deixa, se Deus quiser. Eu não estou dizendo que seja antibíblico, irmãos, até porque Tiago nos ensina a colocar o futuro nas mãos de Deus e colocar, de fato, essa perspectiva: se o Senhor me der vida, eu farei isso, farei aquilo. Mas em muitos casos é uma desculpa para não fazer nada. Deixa para lá, se Deus quiser, Ele faz. Em outras palavras, eu não farei nada. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, dar uma palavra para o seu coração e dizer que não adianta ficar parado. Você e eu precisamos nos movimentar. A fé nos leva ao movimento. Amém, irmãos? A fé nos leva a tomar uma posição. E eu quero aqui passar sobre algumas verdades que mostram tanto a parte do homem quanto a parte de Jesus. E nós vemos aqui, já de início, no verso 40, que a cura desse homem dependeu de que ele se aproximasse de Jesus. Veja, eu disse para você que o leproso ele deveria ficar isolado, ele deveria ficar longe das outras pessoas que estavam sãs, ele não poderia, irmãos, isso era até risco de que ele fosse apedrejado, não era algo que a lei permitia lhe fazer, não, ele precisava, porque ele estava pondo em risco toda uma população. E ali, irmãos, ele quebra aquele protocolo. Ele sabe que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele, e ele decide romper com aquilo, e ele se aproxima de Jesus. Ele sabia que para receber o milagre, ele não poderia ficar de longe, ele precisava buscá-lo. Qual é o segredo, o primeiro segredo desse homem? Buscar a Deus. Diga comigo, o primeiro segredo para o milagre acontecer é buscar a Deus. Irmãos, a gente tem buscado a Deus? Ou a gente já entregou de mão? Ou a gente já desistiu? Ou a gente já diz: não, isso daí, nossa, não deixa para lá, tá me deixando muito. Não. Irmãos, nós precisamos ir ao encontro do nosso Senhor em fé. Aquele homem foi e se aproximou de Jesus em fé. Verso 40 vai dizer: um leproso se aproximou
de Jesus. Foi até próximo, bem perto dele. E tem uma passagem lá em Hebreus capítulo 11, que é muito interessante, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, e o texto vai dizer, que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, há uma indicação de que a fé nos leva justamente a isso, a nos aproximarmos de Deus. Sabemos que isso, de fato, para acontecer nos nossos dias, só existe um elemento: a fé. Na época de Jesus era a fé, mas também era o fato objetivo, porque Jesus estava lá. A pessoa de Jesus em corpo estava ali. Ele podia ver Jesus, ele podia ser tocado por Jesus, ele podia estar perto de Jesus. De fato, a pessoa de Jesus. Nós não. Nós não podemos, como esse homem, tocar em Cristo, como a mulher do fluxo de sangue, ou como ele, ser tocado, apalpado fisicamente por Jesus. Nós não podemos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado, está à direita do Pai, intercede por nós nesse exato momento. Sua presença enche céus e terra, mas a sua presença física, homem, está à direita do Pai. Por isso precisamos, ao dizer nos aproximarmos de Jesus, isso se dá única e exclusivamente pela fé. É o que nos faz estar aqui agora, é o que nos faz sair da nossa casa, vir cantar músicas para um Deus que a gente não vê, para um Deus que a gente não toca, para um Deus que a gente não abraça fisicamente, não temos a visualização de sua presença, mas o que nos move é muito mais poderoso do que isso, é a fé. Tem um texto de Pedro que eu amo muito, que diz assim: embora não o tendes visto, mas o amais. Mas como é que eu posso amar alguém que eu nunca vi? Irmãos, eu nunca vi Jesus fisicamente, nunca tive assim uma visão arrebatada, nunca fui arrebatado até o terceiro céu como o apóstolo Paulo, e eu vi anjos, vi Jesus assim, não, eu nunca vi. Eu peço, de vez em quando eu peço isso: ô Jesus, se quiser me dar um tour assim, lá pelo terceiro céu, eu vou amar, mas Jesus ainda nunca me respondeu isso, irmão. Mas eu quero dizer que a presença dele é tão real na minha vida, como se de fato eu estivesse vendo. Isso é o poder da fé que temos na pessoa real, invisível aos nossos olhos humanos, mas tão real quanto a pessoa que está do seu lado. Amém? E aqui, irmãos, nós somos desafiados. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, Ele recompensa aqueles que o buscam. Precisamos nos aproximar de Jesus. A segunda coisa de que dependeu a cura desse homem, além da sua aproximação, você há de convir que muitas vezes as pessoas até tentam se aproximar, vem a uma igreja, recebe um convite para participar de uma determinada reunião, e elas entendem que aquilo é a maneira deles se aproximarem. Eu não posso dizer que não seja, mas eu quero dizer que só a aproximação não foi suficiente. Aquele homem se aproxima, e lá no verso 40 ainda, se você está com sua Bíblia aberta, está ali também, The Billy Kids, o cara mais ligeiro do Data Show. Ele vai dizer assim, que ele se aproxima e lhe pediu de joelhos. Ou seja, houve uma súplica. A cura desse homem depende dele ter se aproximado, mas também dele ter suplicado, dele ter orado, dele ter exposto a sua necessidade. Irmãos, a Bíblia diz assim lá em Tiago, que nada tendes, capítulo 4, nada tendes porque não pedis. Se eu não me engano, 4:3 de Tiago, ou 4:2, nada tendes porque não pedis. Vocês matam, invejam, tentam obter o que vocês desejam, mas não conseguem nada. Olha lá, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Essa é a maneira humana de se conseguir alguma coisa.
É aquela pessoa carnal, é aquela pessoa que não tem Cristo, e ela acha que ela consegue as coisas dessa maneira, cobiçando, matando, invejando. E ele diz assim: vocês não podem obter nada, vivem a lutar e a fazer guerras. E aí ele vai dizer: nada tem, porque não pedem. Então a primeira palavra aqui que a gente tem de não ter o que a gente precisa, é porque a gente não pede. E esse homem nos dá uma lição: eu quero ser curado. Ele não estava importando com a impossibilidade, ele não estava importando com aquilo que os seus olhos viam. Ele sabia que Jesus podia, então ele se aproxima e ele suplica, ele ora, ele clama, ele vai com todo o seu coração e se joga aos pés de Jesus e ele suplica. Aquele pedido vem de dentro da alma daquele homem. Às vezes a gente ora, irmãos, mas sabe aquela oração que a gente nem acredita que vai receber? Você diz assim: pastor, eu não acho que isso é possível. Irmãos, tem um texto, não sei o endereço aico, se você me ajudar, está lá em Lucas, que fala sobre o pai de João Batista, Zacarias. Isso me vem agora o texto à mente. Quando ele tem a visão do anjo do Senhor, que ele está servindo no sacerdócio, na ordem do seu turno, diz a Bíblia que um anjo aparece para ele e diz assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Então ele orava por Isabel, ele orava pelas suas esposas, ele orava para que ela gerasse 1:13, ele orava para que ela pudesse gerar, embora ela fosse estéril, embora ela fosse avançada em idade, mas ele orava pela esposa dele. Aí o anjo aparece e dá essa notícia para ele: olha aí, Zacarias, a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e você vai lhe pôr o nome de João. E aí, irmãos, depois dessa profecia toda, como é que você reagiria? Irmãos, a gente daria 3 pinotes lá dentro, soltaria, como diz o pastor Natanael, uma rajada de glória. A gente sairia pinotando, pulando, falando em mistério, é ou não é? Como é que Zacarias faz? Passa para lá, passa mais adiante, Aico, por favor. Aico, passa mais adiante, passa mais. Vamos ver a reação de Zacarias. Passa mais, faz na parte de Zacarias. Então, depois dessa poderosa palavra, Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou ter certeza disso? Ô figura, você não orou por isso? E agora você está perguntando como é que eu vou ter certeza? Você não acredita no que você orou? Você não acreditava que Deus estava ouvindo? Você não acreditava que Deus poderia fazer um milagre? Você não acreditava? Pelo visto, não. Ou quem sabe, por tanto orar, ele disse assim: deixa para lá, Deus não vai mais me atender não. Irmãos, nós precisamos perseverar na oração. Jesus nos conta uma parábola sobre, se eu não me engano, Lucas, agora os textos estão tudo sumindo da cabeça, mas está lá na Bíblia, sobre o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Jesus conta uma parábola sobre isso, e antes de contar a parábola, diz o porquê, a explicação dele está contando. Lucas 18, muito obrigado, não, você é demais. Eu preciso de uma enciclopédia aqui do meu lado, às vezes a mente falha. Diz assim, olha lá, Jesus, isso é mostrando o propósito dele estar contando a parábola. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. E aí ele conta a parábola da viúva e do juiz iníquo. Mas o propósito dessa parábola é esse, que nós precisamos encarar a oração primeiro como um dever. Oração não é escolha. Oração não é uma opção na vida do cristão. Oração é um dever, uma obrigação, uma responsabilidade. E mais, além de dever, ela deve ser feita sempre, em todo tempo, em toda ocasião, em toda circunstância. É o dever de orar sempre. Pastor, eu não vou orar por isso, não.
Eu vou culpar Deus com isso, não. Deus tem tanta coisa para fazer. Exatamente, mas o Deus Todo-Poderoso nem se cansa, nem se fatiga. Amém, irmãos? E aí ele continua. Além de ser sempre, além de ser um dever, além de ser sempre, precisa ser perseverante, não pode desanimar. Eu imagino que Zacarias provou essa outra parte, essa terceira parte. Eu entendo, não tem isso na Bíblia, mas pelo fato ocorrido, mostra que Zacarias orava pela Isabel. Mostra que Zacarias cria. Mas possivelmente, por se tratar de um tempo demorado, para que a palavra, para que a resposta viesse, ele desanimou. É tanto que chega e ele diz assim: como vou ter certeza disso? Irmãos, e aqui esse homem vai e ele suplica, ele clama, ele ora, mas precisamos orar e perseverar na oração. Chegou ainda não, irmão? Irmão, só tem duas maneiras da gente parar de orar por um objetivo. Primeiro, é se a resposta vier. Você não precisa mais orar por aqui. A segunda, se Deus disser assim: para de orar, porque eu não vou te atender. Como assim? Paulo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse dele o espinho de sua carne. Por 3 vezes orei ao Senhor e ele disse: minha graça te basta. Moisés, chega um momento da vida dele que ele clama ao Senhor pela nação, e o Senhor disse assim: para, Moisés, não toques mais nesse assunto, não vou te atender. Então tem coisas que Deus, ou então se soubermos que aquilo, não é da vontade de Deus, de forma clara. Olha só, tem 3 situações aqui. Uma, se a resposta chegou, a gente só agradece. Outra, se Deus nos disser. Irmãos, quando eu digo se Deus nos disser, é porque a gente está orando por algo que a gente acredita ser o certo. Orar por uma cura, como Paulo estava orando pela dele. Ele estava orando na certeza de que ele estava pedindo a coisa certa, e ele estava certo. Aquilo era uma questão específica dele com Deus. Deus poderia curá-lo, mas especificamente era uma questão dele e de Deus. Não vou tirar não, Paulo, porque eu te dei esse espinho. Fui eu. É um mensageiro de Satanás para te esbofetear no rosto, para te humilhar, porque o que você passou há algum tempo atrás, as grandezas da revelação, e foi isso o contexto da passagem, você foi para o 3º céu, meu amigo. Você ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir. E para que você não se orgulhasse com a grandeza das revelações, eu te dei esse espinho na carne. É para que toda vez que seu coração achar que vai, não, pode dar um testemunhozão e todo mundo ficar, uau, o cara foi arrebatado, esse espinho vai te cutucar e você vai dizer assim: eu não sou nada. Então era algo específico. Ou, se a gente está orando por algo e de repente a gente lê na palavra que aquilo que a gente ora é contrário à vontade de Deus. Então você está orando lá: Deus, eu joguei no bicho, dá vitória aos teus servos. A vitória, não, você não precisa orar por isso. Então tem coisas que a gente vai ser, Deus vai dizer assim: meu filho, o que é que você está orando? Olha aqui e diz: meu Deus. Igual tem uma igreja aí, irmãos, de vez em quando passa aí na internet, não sei o que, dos mártires. Irmãos, eles amaldiçoam nas orações. Irmãos, é coisa de arrepiar os cabelos. E o povo está lá. E eles amaldiçoam. Eles oraram pelo Rio de Janeiro, pastora. Deus me, não precisa ver não. Nós amaldiçoamos o Rio de Janeiro. Que venha o juízo de Deus, que as mães chorem pelas mortes dos seus filhos, que as mulheres chorem. Meu Deus, o sangue de Jesus, isso não é de Deus não, gente. Isso não é de Deus não. Está aí, Igreja dos Mártires. Está falando aqui na internet. Vixe. Mas está lá, todo mundo vê, está na rede. Não estou inventando nada. Irmãos, é coisa de louco, coisa que não dá para entender. Mas se não for assim, a gente precisa continuar
orando. Já parou de orar? A gente tem que voltar a orar. Eu estou dizendo assim, orar por causas específicas. Por que é que aquele homem estava orando? Pela sua cura. E ele foi até o fim. Vou lá e vou suplicar a Jesus. Vou agarrar nele e vou dizer... Não, agarrar não, porque ele era um leproso, não podia fazer isso. Mas eu vou insistir, eu vou suplicar. Eu vou soltar um grito da minha alma e vou dizer: Senhor, se tu queres, tu podes me purificar. Irmãos, era um grito de alguém realmente cheio de fé, mas de alguém que realmente queria viver algo na sua vida. Não estava de maneira alguma feliz com a situação que ele estava enfrentando. Ele precisava romper. A cura também depende dessa capacidade que esse homem teve de se humilhar. A Bíblia diz que ele chega diante do Senhor e ele se joga aos pés do Senhor. Ele suplica, mas ele suplica de joelhos. Irmãos, é uma postura, eu sei. Alguém pode se ajoelhar e interiormente não quer dizer nada. A pessoa pode ser altiva de joelhos, mas a postura também fala muito. É aquele homem de joelhos, ou seja, eu estou aqui, Senhor, e eu me prostro, eu preciso do Senhor, eu me humilho diante da Tua presença. Irmãos, não é aquele que é humilhado que é exaltado, é aquele que se humilha. É a pessoa que se impõe a essa condição de buscar a presença de Deus e de se humilhar diante da presença dEle. Ele se ajoelha e ele clama por esse milagre, irmãos. E a Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus, Ele dá graça àqueles que se humilham diante dEle. Ele dá graça, ele resiste aos soberbos. Ele põe a mão no peito de quem é soberbo. Essa é a expressão mais exata da palavra resistir. É alguém que tenta se aproximar, ele é tão orgulhoso e Deus só põe a mão no peito dele e diz assim: você não vai chegar mais perto. Você é orgulhoso. Mas do humilde, daquele que se humilha diante da presença do Senhor, Ele concede graça. Porque Ele sabe que aquela pessoa realmente está entregue. Aquela pessoa está quedada aos pés dele. Então, irmãos, essa é a parte do homem. Veja que aquele homem não estava no cantinho, dizendo assim: Jesus, se o Senhor é Deus, olha para mim. Se o Senhor é Deus, vem até onde eu estou. Jesus poderia ter feito isso. Mas, irmãos, esse texto nos mostra a participação que cabe a nós. Vamos nos aproximar em fé, vamos nos aproximar em súplica e vamos nos aproximar quebrantados. Já vi muita gente orando e mais parecia uma reivindicação. Alguém que tinha um trunfo na manga e que Deus se via obrigado a responder a oração dessa pessoa. Como se Deus fosse o escravo e o Senhor fosse a pessoa. Mas também, meus irmãos, a cura vem da participação de Jesus. Se não fosse Jesus, não teria nada. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. É Ele quem derrama sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. A cura dependeu da vontade de Jesus, irmãos. Olha o que aquele homem diz: se tu queres, se o Senhor quiser, em primeira mão aquele homem coloca a vontade de Jesus. Foi nem o poder. Aliás, o poder ele afirma. A vontade é que ele não sabia. Se tu queres, podes me purificar. Então ele coloca a vontade de Jesus aqui nessa oração dele. Jesus também nos ensina a orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, a gente sabe que existe um propósito geral, princípios gerais que a gente precisa buscar. Por exemplo, a gente pode orar por livramento? Deve. Vai fazer uma viagem? Ora ao Senhor. Senhor, vai à frente, coloca teus anjos. Senhor, me livra do mal, tira os empecilhos da estrada, né? A gente tem que orar por livramento. Mas, irmãos, tem linhas específicas também. Jesus poderia ter orado por um livramento lá no Getsemane.
Até Pedro quis providenciar o livramento de Jesus. Jesus, temos duas espadas aqui. Jesus, ele rejeita aquela possibilidade e diz: Pedro, coloca a espada nessa bainha, homem. Você não sabe que eu poderia pedir ao Pai, e Ele agora mesmo me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Ô Pedro, isso daqui, meu amigo, eu não estou precisando de você para me livrar, não. Mas eu me submeti à vontade do meu Pai. Eu disse para ele lá no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E por 3 vezes Jesus ora as mesmas palavras: se possível, mas seja feita a tua vontade. Então, irmão, Jesus, ele se coloca na dependência da vontade de Deus. Jesus, ele se põe com um coração rendido à vontade do Pai. E esse leproso sabia disso, que a vontade de Deus deveria prevalecer naquela hora. Ele disse: se queres, tu podes me purificar. Ele não ignora a vontade de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 de João, capítulo 5. Verso 14 e 15, a gente já está quase terminando. E diz assim, verso 14 e 15 está ali: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua, olha aí, não é a minha. Se pedirmos alguma coisa segundo a, irmãos, vamos entender, não quer dizer que a gente não possa ter vontade, e pela vontade que a gente tem orar ao Senhor, não é isso não. Mas quando é a nossa vontade, nós precisamos estar conscientes se ela está de acordo com a vontade de Deus. Porque se a vontade de Deus estiver para um lado e a nossa estiver para o outro, Deus não vai atender. Mas se a nossa vontade coincide com a vontade do Pai, aí o texto vai dizer: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas o texto ainda vai completar: e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que já obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, é garantia. Deus, eu sei que é sua vontade. E se a gente ora de acordo com essa vontade, a gente já pode agradecer a vitória, porque ela já chegou em nome de Jesus. Amém? Então, se você está orando assim: ó Deus, abençoa minha casa, salva, Senhor, minha família. Irmão, é vontade de Deus? É? Então vamos continuar orando. Num momento, na hora propícia, na hora certa, aquela resposta vai chegar. Amém? E eu quero te encorajar, continue crendo. Eu estava orando agora há pouco por alguns membros da minha família, lá em Maceió, que precisam voltar para Jesus. Eu não vou cansar de orar, cansar de pedir. Uma hora Deus vai encontrá-los. Amém? Então, irmãos, precisamos considerar que Jesus, Ele também tem que se mover na vontade que é dele. Às vezes estamos pedindo algo que é só a nossa vontade e não a vontade de Jesus. Por isso que aquele homem chega: se tu queres. Mas ele continua o seu pedido dizendo: se queres, tu podes. Ou seja, eu tenho dúvida nenhuma, Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor pode todas as... Irmãos, aquele homem certamente já deve ter ouvido muitos testemunhos. Quem sabe ele não ouviu, porque deveria ter ali uma associação de leprosos da época. Eu não sei, mas quem sabe aquela notícia chegou para ele. Ficou sabendo? Ó, aqueles 10 que estavam aí zanzando. Que 10? Aqueles 10 leprosos. Todos foram curados. Sério? Mas só um voltou para agradecer, mas todos os 10 foram curados. Quem sabe esse homem não ouviu isso? Ele disse: ó, Jesus curou 10, pode me curar também. Alguma coisa moveu o coração daquele homem para crer.
É tanto que ele chega e diz assim: Jesus, minha questão não é se tu podes, não. É se tu queres, porque poder o Senhor tem. Jesus encerra a oração do Pai Nosso dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Ele sabia que Deus tinha poder, ele sabia que Jesus podia todas as coisas. Irmãos, e nós precisamos sim nos mover nessa certeza: o Senhor pode, é lepra, o Senhor pode, é câncer, o Senhor pode, é uma enfermidade que a medicina desconhece a cura, o Senhor também pode, é um ventre morto, o Senhor também pode gerar vida, é uma dificuldade qualquer que seja, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode. A gente precisa afirmar isso, irmãos, para as nossas impossibilidades. É impossível, mas Deus pode. Amém? Vamos declarar isso em nome de Jesus com fé. Diga assim: é impossível. Pense em algo impossível para você. Agora diz assim: mas o Senhor pode. Amém? É impossível, mas o Senhor pode. O salmista diz: uma vez disse Deus, duas vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. Aleluia. Deus é tremendo, né, irmãos? Deus é grande. Quando o salmista diz assim: quando eu olho para os teus céus, a lua e as estrelas que preparastes, quem é o homem? Irmãos, a gente está num pequeno pozinho na imensidão desse universo, chamado planeta Terra. E quem criou tudo foi o nosso Deus. A gente poderia pensar: oh, Deus, que gasto foi esse, né? Que gasto. O Senhor só poderia ter feito o planeta Terra e pronto. O Senhor fez tudo isso e colocou a gente num lugar só. Deus é grande demais, irmão. Isaías 40, se não me engano, diz que ele mede os mares, os rios na concha. Faz assim com sua mão. É assim que Deus põe os mares, os rios e todas as águas do planeta na concha da sua mão. Esse Deus é grande demais. Olha lá, quem na concha, Isaías 40, 12, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus, que os homens até hoje, por maiores os telescópios que tenham sido fabricados até o dia de hoje, não conseguiram dimensionar a grandeza do universo. Está dizendo que ele mede a palmos o universo. Diga: esse é o meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Um minuto para você levantar a mão e dizer glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és grande, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Nós te exaltamos, nós te exaltamos. Toda glória te pertence, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor. Aleluia. E para finalizar, a cura dependeu da compaixão de Jesus. Irmãos, o coração do nosso Senhor, um Deus poderoso, um Deus grande, mas um Deus que se move em compaixão aos necessitados. A Bíblia diz no verso 41, o texto que lemos, se você ainda está com sua Bíblia aberta, diz: Jesus profundamente, não era superficialmente, era profundamente compadecido, estendeu a mão. Irmãos, quem era aquele homem? Leproso. Aquele homem tinha feridas espalhadas por todo o seu corpo. Sua carne era comida pela lepra. Para muitos, alguém repugnante. A própria imagem de Levítico vai mostrar
roupas rasgadas, trapos sobre ele, cabelo desgrenhado, não podia pentear, todo cheio de vermes, de feridas, repugnante aos olhos dos homens, e Jesus toca nele. Irmãos, eu fico imaginando quantos anos aquele homem não tinha recebido um toque de ninguém, um abraço de ninguém, um aperto de mão de ninguém, um tapinha nas costas, bom dia, de ninguém. Aquele foi o primeiro de muito tempo que ele não sabia mais o que era um toque. Jesus o toca, porque quando Jesus toca, não é a lepra que passa para Jesus, é a cura que passa para o leproso. Ele estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, gostei do seu pedido. Você disse: se queres, eu posso? Então tá bom, eu quero. Fique limpo. Mas o que é que move Jesus, irmãos? É a compaixão. Nós não servimos um Deus insensível, nós não servimos um Deus que não se importa com os seus, e não se importa com a sua criação. A gente vai ler os Salmos, irmãos. Diz que Deus, ele providencia alimento para as feras do campo. E Deus coloca ali a cadeia alimentar exatamente para que aquele predador tenha o que comer naquele dia, enfim. Parece uma coisa meio selvagem, mas é assim que o mundo gira. E é assim que Deus providencia seu sustento. Deus cuida das aves do céu. Não trabalham, não fiam, não ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. Irmãos, é o cuidado de Deus, é a compaixão de Deus para conosco. Irmãos, fala a verdade. Eu estava ouvindo um pregador, já estou terminando agora mesmo, viu, pastor? Falei 2 vezes só 2. É aquela e essa. 3? Misericórdia. 1 é pouco, 2 é bom, 3 já é demais, então não vou falar mais. Mas eu vi um pregador dizendo assim: irmão, se eu fosse Deus. Ah, se eu fosse Deus. Já tinha matado todo mundo. Irmãos, nós vemos um Deus. Não é que Deus não é justo e não fará justiça. Horrível coisa, horrenda coisa, diz o autor aos Hebreus, é cair nas mãos do Deus vivo. Mas até esse momento chegar, irmãos, o que Deus já ofereceu de misericórdia é coisa absurda. É só você olhar a vida do povo de Deus. Lá em Juízes, o povo ficava bem, um juiz saía e o povo fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E Deus punha ali os seus chicotes, as suas varas, a sua maneira de disciplinar o povo. Daqui a pouco o povo clamava e vinha um juiz, um libertador. O povo começava a buscar Deus, Deus abençoava, aleluia, agora a gente está firme, agora a gente vai para a igreja, agora a gente vira crente, agora eu pego firme, oh glória, porque Deus está me abençoando. Aí quando passa o tempo, a pessoa se esquece de Deus de novo, e peca de novo, e vai para o pó de novo. Aí papai do céu manda mais chicote, porque tem gente que só acorda no chicote. Aí o povo acorda: não, estamos sofrendo, Deus tem misericórdia, Deus me ajuda, Deus. Ai, Deus ouve o clamor, manda um juiz, vai lá, liberta o povo. Vem mais um juiz. Irmão, é o livro todo de Juízes, nesse caminho de alternância, altos e baixos. De Deus não. Deus, ele é fiel, 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 fiel e fiel. Mas o povo assim, ó. Exatamente. Está lá em cima, está lá embaixo. Está lá em cima, está lá embaixo. Irmão, se fosse qualquer um de nós, na segunda descida a gente já descarrilhava o trem, né? Mas glória a Deus, porque o nosso Deus é cheio de misericórdia. Nós não merecemos, mas Ele nos ama.
e derrama a sua compaixão, sua paciência, sua misericórdia sobre nós. Dá a gente uma segunda, dá a gente uma terceira, dá a gente uma quarta chance, e quantas mais Ele entender que nós precisamos. Mas, irmãos, não vamos abusar, porque um dia não vai ter mais. A porta vai trancar e a gente não entra, não. Se a porta trancar, não adianta ficar batendo. Mas, irmãos, que a gente possa louvar a Deus. A compaixão de Jesus fez aquele homem ser curado. Ninguém faria aquilo por ele, ninguém tocaria nele, mas Jesus tocou. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos agradecer. Deus, obrigado, porque o Senhor continua sendo misericordioso. O Senhor continua sendo compassivo. O Senhor continua olhando para mim, dizendo: vamos lá, eu vou te tocar. Ninguém está te tocando, eu te toco. Eu te toco. De quem dependeu, irmãos? Você pode dizer assim: pastor, só depende de Deus. Não, depende de nós também. Quem foi, quem deu a iniciativa, quem se lançou aos pés de Jesus, quem clamou para Jesus, quem suplicou para Jesus, foi aquele homem. Agora, o que veio depois, o poder, a vontade, a misericórdia, a compaixão, aí sim, o nosso Senhor. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, não há situações tão terríveis que o Senhor não possa resolver. Não há situações que os homens já deram um ponto final e disseram assim: pronto, acabou para você. Para o nosso Deus não existe até que Ele o queira. Até que Ele diga assim: isso é a minha vontade. Mas o que os homens dizem que não tem mais possibilidade, para o nosso Deus tem. Então eu queria que a gente encerrasse esse momento orando. Viesse aqui à frente, sai do seu lugar, vamos terminar aqui na frente. Vamos terminar aqui no altar do Senhor. Vamos fazer essa oração juntos. Os diáconos e diaconisas, vem cá rapidinho, pega o óleo aqui, passa na sua mão, em nome de Jesus. Eu queria que todo mundo aqui fosse ungido. Todo mundo vai ser ungido. Jefferson, coloca na mão dos diáconos e das diaconisas. Isso, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, é pela fé que nós queremos orar ao Senhor agora. É pela fé que nós apresentamos as nossas dificuldades, Senhor. Sejam elas de ordem física, como era a desse homem também. Pode orar, vai orando, pode orar, Jefferson, irmã Estel, Geraldo. Não, só impondo as mãos, já estão com óleo sobre as mãos, confirmando essa oração que a gente está fazendo agora. Pai, em nome de Jesus, é isso que nós estamos fazendo agora, é declarando para a impossibilidade. Não há nada que seja maior do que o poder do nosso Jesus. Se tu queres, tu podes, Senhor. Se tu queres, tu podes. Se tu queres, tu podes agora mesmo, Senhor, fazer um milagre. Se tu queres, tu podes, Deus. Eu quero clamar, e nós chegamos diante de Ti, é com o nosso coração quebrantado. Não chegamos, Senhor, de forma altiva, mas chegamos quebrantados. E eu quero orar, Deus, eu quero clamar agora. Deus, em nome de Jesus, vai tocando em cada vida, vai abençoando cada propósito. Senhor, em nome de Jesus, para o Senhor, nessa noite, Deus, não há nada que o Senhor não possa realizar. Vai abrindo portas. É o Senhor que move montanhas. É o Senhor que faz, ó Deus, com que as dificuldades gigantescas se tornem tão pequenas, porque nos achegamos em fé, Senhor. Ora macanda labassore canda labassore canda labassou, recanda labassore canda labassuri canda labassuri andarabalabarabacê, derenemene canda labassore canda labasséria.
Deus, em nome de Jesus. Senhor, se há levantes do diabo, se há levantes do inferno, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós estamos dando uma ordem para que esse mal bata em retirada. Nós estamos ordenando que todo levante do diabo caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, agindo o Senhor, ninguém impedirá. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então, Deus, eu quero clamar, Senhor, por esse irmão. Eu quero clamar por essa causa. Nós agora, Senhor, batalhamos pela fé. Senhor, se já paramos de orar, hoje o Senhor está nos levando a orar novamente. É um recomeço, é um recomeço. O Senhor está dizendo: você parou de orar, volte a orar. Eu não mandei você parar de orar. Eu não mandei. Naramá, candalabassore, candalabassore, candalabacé. Nereneme, candalabassuri, candalabacé. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, devolve o ânimo para esse irmão, devolve a disposição para orar por essa causa específica. Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer ouvir a sua voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai à frente, Senhor. Tu podias dar um passo para trás. Jesus, o Senhor poderia ter recuado. Era um leproso, mas o Senhor vai até ele, o Senhor o toca. Então, meu Deus, toca agora. Toca agora, Senhor. Em nome de Jesus. Toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Ei, toca agora, Jesus. Toca em nós agora. E o mal seja removido. O mal seja removido. Em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite na certeza de que o Senhor faz milagres. Que poder pertence ao Senhor, mas a glória também pertence ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Dores, nós repreendemos dores no corpo, em nome de Jesus. Repreendemos inflamações no corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, com teu bálsamo nessa noite, do alto da cabeça à planta dos pés. Vai passando o teu poder, Senhor. Fogo do teu altar, que queima o mal, em nome de Jesus. E cada um que aqui está, cada um de nós, que nos achegamos pela fé ao Senhor, podemos celebrar e já agradecer a vitória que o Senhor tem nos dado. Por meio de Jesus, o nosso Senhor, é que oramos e te agradecemos. Amém, amém.